Amigos por carros, sejam muito bem-vindos à Bela Via. São mais de 60 lojas entre Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para você achar a loja mais próxima de você, você pode acessar o site www.delavia.com.br. E ainda assim, se você quiser mais comodidade para você, eles ainda têm operação de televendas e e-commerce através do site e até mesmo WhatsApp. Na descrição deste vídeo, no nosso site e no YouTube, estão os links aí da Della Via para vocês procurarem a mais próxima de vocês. Serviço de manutenção básica do seu carro, troca de pneu, pneu Pirelli, são maiores distribuidores de pneu Pirelli da América Latina, alinhamento, balanceamento, freios e, em especial também, e a razão de estarmos aqui hoje nesse playlist da Della Via, trocar o óleo do seu carro. Bom, o foco de hoje é desmitificarmos os debates acalorados sobre óleo. Afinal, a gente sabe que nas rodas de amigos, o pessoal mais entusiasta tem debates muito fervorosos ao redor de óleo. E hoje nós estamos aqui com o Sr. Décio, que é um consultor com mais de 38 anos de experiência na Mobil. Engenheiro químico, certo? Certo. Então, em vez de você ouvir a gente falar um monte de bobeira, vocês vão ouvir do especialista tudo o que vocês precisam saber com relação ao lubrificante do motor do seu carro. O senhor Décio já deve ter ouvido muita bobagem nesses anos, hein? Não, o que tem muito é vício, José, que vem de anos. Aquele negócio, você não troque o óleo, não precisa trocar o filtro. Troca o filtro a cada 2 trocas de óleo, que é um absurdo. Bobagem total. Total. Se você não gostar do seu carro, faça isso. Quiser ficar com ele ruim, faça isso. Dizem as más línguas que trocar o óleo do seu carro e não trocar o filtro de óleo é a mesma coisa que reutilizar o papel higiênico, certo? Isso, perfeitamente. Mesmo que seja do outro lado, não dá certo. Viu, Cadu? Aprendeu muito bem. Bom, para a gente começar, a ideia é a gente fazer um beabá aí, desde o mais básico até uma parte mais específica. Qual que é a função do óleo no motor? Para que existe o óleo no motor? Vamos lá. Ok, no motor o óleo tem 3 funções básicas. Primeiro, lubrificar, que é evitar o desgaste. Segundo, é refrigerar. O motor, quer seja ciclo Otto, que é o com vela ou sem vela, como diz, ele é refrigerado pelo ar, pela água e pelo óleo. É uma das coisas mais bonitas da engenharia, porque você queima um produto dentro da câmara de combustão, no caso diz a 800 graus, 850, próximo do ponto de fusão da câmara de combustão, e ela não funde. Por que ela não funde? Porque a refrigeração é perfeita, o calor não chega nela, mas é refrigerado pelo ar, pela água e pelo óleo. Portanto, quando você fizer a manutenção do seu veículo, leve isso em mente. Você tem que ter um óleo bom, mas tem que ter um bom fluido de refrigeração, tá certo? E tem que ter um bom filtro de óleo, que é para tirar a sujeira. Sim. Então, a função do óleo... Ou seja, se não trocar o filtro, danou-se. Você quer ver uma coisa? Hoje os óleos são bastante aditivados. Por que se falava no passado que você trocava uma vez o óleo, outra vez o filtro, trocava o óleo e trocava o filtro cada 2 trocas de óleo? Por que você troca um filtro? O filtro é uma malha, um papel, como se fosse uma malha, uma trança. O óleo, no passado, quando você ia trocar o óleo, nem metade do filtro estava trabalhando. Mais da metade estava livre, estava bom. Por isso que ele podia trocar 2 em 1. Então. Mas aqueles óleos tinham 5% de aditivo, quando muito. Hoje os óleos têm ao redor de 20% a 25% de aditivo. E tem um aditivo fundamental chamado detergente dispersante, que é o que dá vida ao motor ainda, prolonga a vida do motor, prolonga a vida do óleo. O óleo fala detergente, ele limpa o motor. Dispersante, a sujeira fica pequenininha. Ela não tem força para decantar, para entupir as tubulações ou decantar no cárter. Mas ela está no meio do óleo.
E ela é dura, é agressiva, é fuligem, é resíduo de oxidação. Então o óleo está circulando, lubrificando e refrigerando, tirando o calor. É no cárter que o calor é perdido, quando o óleo retorna ao cárter. Certo. E a sujeira está no meio dele. Então o filtro tem que tirar a sujeira. Se não tirar a sujeira, se o filtro for de má qualidade, a sujeira passa e você vai lubrificar casquilho, virabrequim, anel com sujeira. Você vai ter travamento de anéis, desgaste de casquilho e tudo mais. Certo. Mas as 3 funções são essas. Ah, bom. Entendi. Limpeza, lubrificação e resfriamento. Isso. Mas agora, tem alguns tipos diferentes de óleo, certo? Quais são eles? Qual que é a diferença entre óleo mineral, semissintético e sintético? Vamos lá. Óleo mineral sai do petróleo, da destilação do petróleo. Pessoal de Honda pira nessa hora. A destilação nada mais é do que um aquecimento e você separa por as várias frações. Então você tira numa destilação na refinaria gasolina, diesel, querosene, thinner, solventes, e tira o óleo básico, que é o mineral. Então o óleo básico sai de uma destilação do petróleo. Você tem o sintético, que é uma reação química, que na química é chamado de síntese, por isso o nome sintético. Como é que eu obtenho o sintético? Eu tenho às vezes um produto, 2 produtos, 3 produtos, que não são próprios para a lubrificação. Eu coloco num reator químico, numa indústria química, faço uma série de reações químicas e obtenho um produto que é um selente sintético. Certo. Então, é assim, o óleo muito conhecido aí, os ésteres, que são sintéticos. Você pega um óleo vegetal, mamona, amendoim, soja, óleo de castor oil, né, como você falou, né, quando estávamos conversando, você pega ele e reage com álcool. O óleo vegetal não presta para lubrificação de óleo de motor, ele não pode trabalhar acima de 60 graus. O óleo de motor trabalha 90, 95. Então ele criaria borra. É fácil ver, se fazendo uma alusão aí, se tiver alguém que come pastel em feira, né? Eu como, gosto. Aquele pastel oleoso. Isso, eu vou cedinho na feira, porque o óleo está limpo. Se eu for na hora do almoço, a hora que você pega o óleo, ele está escuro. Já está igual o Honda do Corne. Você vê que por mais que o pasteleiro limpe o óleo, ele não consegue limpar. Porque o óleo vegetal não resiste calor, aquilo é envelhecimento dele. Então ele não presta para lubrificação. O álcool não presta para lubrificação, é um solvente, evapora, pega fogo. Agora, quando você coloca os dois, leva num reator, você obtém um éster que é um bom lubrificante. Você tem o polialfolefino, que é considerado um dos melhores, top de linha na lubrificação de óleo de motor e mesmo industrial. Ele sai de um gás de petróleo. Você pega ele, reage. Como gás, ele não serve para lubrificação. Mas você reage e obtém um líquido que é lubrificante. Então a gente fez uma síntese. Daí o nome sintético. Sintético. O mineral é menos resistente a calor, a tempo de troca. Ele tem algumas dificuldades de durabilidade. Então, o óleo de mineral sempre trabalha com menor período de troca de óleo. Né? Principal 5.000 quilômetros. Isso, 5, 6, depende do projeto. Porque a troca do óleo depende. Porque o que dificultou a troca de óleo atual? A maioria dos motores, né? No passado tinha 9 litros de óleo, 10. Galaxy tinha 9, cara. Tem e era um motorzinho de 50, 70 HP. Hoje você bota aí um motor de 90 HP e vai 4 litros, 5. Então, se tem menos óleo, ele trabalha mais quente. Então, você tem que ter um óleo de melhor qualidade. O mineral tem essa coisa, ele é menos resistente à oxidação. Oxidação é envelhecimento. Um óleo, quando envelhece, 3 coisas ocorrem. Ele forma a borra, aumenta a viscosidade e aumenta a acidez. Se ele aumenta a viscosidade, ele diminui a capacidade de refrigeração do motor da circulação. O óleo é mais difícil de circular. O motor pode trabalhar 2, 3 graus mais quente.
Se for uma borra, ele pode entupir tubulação ou ranhuras de lubrificação e fundir o motor. E se ele for ácido, lá dentro ele vai corroer a parte interna. Então o mineral faz isso e o sintético, quando envelhece, também faz isso. Também faz isso. Só que o envelhecimento sintético tem uma grande resistência ao envelhecimento. Tá. O que é isso? Por causa do tipo de molécula que eles têm. Né? Não vamos aí explicar a química grande, mas vamos fazer uma alusão ao que o mais brasileiro mais gosta, que é futebol. Né? Futebol você joga com o quê? Com bola. Sim. Se você pensar nas moléculas que fazem parte do mineral e pensando em bola, ela tem vários tamanhos e vários formatos. Tem bola de futebol, bola de tênis, bola de futebol americano, bola de basquete, bola de vôlei, tamanhos diferentes, composição diferente. Então as moléculas são muito irregulares. No sintético as moléculas são praticamente todas iguais. Então o sintético tem algumas vantagens, mas todas as bolas iguais, o virabrequim quando gira é muito menos preso do que com várias bolas, que ele tem dificuldade. Santo. O sintético faz economia de combustível, dura mais tempo para ser trocado, ele oxida, demora para envelhecer. Essas são as vantagens dele. E a grande vantagem que é a economia de combustível. Como você falou, o semissintético o que é? Uma mistura de mineral com sintético. Mineral e sintético que se misturam, porque tem sintético que não mistura com mineral. E até sintético que não mistura com sintético. Exatamente. Pode se misturar e dar reação ou pode nem misturar. Existe uma bela diferença de preço entre o óleo mineral e o sintético. Perfeito. Porque pensando na especificação de fábrica, tá? A fábrica virou e falou, esse carro usa mineral, o X usa mineral e o Y usa sintético. Eu posso no carro mineral usar sintético e no sintético usar o mineral? Vamos ver isso. Primeiro, olhe no manual, ver se ele permite o sintético. Porque o sintético é muito bom para aumentar o período de lubrificação, a viscosidade, mas há muitos sintéticos, não todos, são agressivos a vedações, borracha. Então, se você colocar um sintético no lugar do mineral e a borracha não aguentar, você vai ter um vazamento muito grande. Você vai perder, vai ter que mexer. Quer dizer, ilusão, porque a gente sempre ouve aqueles mitos de óleo que falam assim, não, o carro é mineral, mas se você botar um sintético, não tem problema. Não, vamos lá. Os rondeiros estão fazendo isso pra caramba. Não, veja bem, muitas vezes não tem problema. Você pega um carro que o fabricante não fala que você não pode usar mineral sintético. Se ele estiver indicando mineral e não está nada prejudicial ao sintético, não tem muito problema no sintético. Tá certo? Agora, se ele estiver falando, você não pode fazer isso. Você nunca vai poder colocar, onde ele definir um sintético, colocar um mineral. Ou seja, no mineral talvez exista a possibilidade de usar o sintético. No sintético não existe a possibilidade de usar. Não existe, porque normalmente se o projeto foi bem feito e ele colocou um sintético, ele aumentou o período de troca, o motor trabalha com uma X temperatura, e você não sabe se é uma temperatura maior que o mineral não vai aguentar aquele período de troca. Então nunca se inverte, não se sabe, a não ser que você consulte o fabricante do veículo. Tá certo? Semissintético. Semissintético já é mais fácil, a maioria das vezes ele mistura com mineral e com o sintético. Colocar trocado precisa tomar muito cuidado. Não se deve fazer se o fabricante do motor não disser. Tá ok? Por causa das borrachas e do sistema de trabalho. Tem vários fabricantes brasileiros que colocavam no manual não use óleo sintético. Entendi. Tá ok? As borrachas têm a vedação. Quer dizer, qualquer coisa você tem que olhar antes a especificação do fabricante antes de pensar em fazer. Mas se você tem o sintético, esquece que você vai ter que usar o sintético. O ideal é isso, ok? É você levar em consideração. Não esqueça, ninguém conhece melhor o motor que o fabricante do motor. Sim. Agora, sabendo agora a diferença do tipo de óleo, eu sei qual que é o tipo do óleo do meu carro, usa sintético. Agora eu chego lá na loja, chego na Delavia, 0W40, 5W30, 1040, 10... O que é isso? Por que tem várias viscosidades? Porque no projeto você tem uma bomba de óleo. Essa bomba de óleo
ela circula o óleo, tira o óleo do cárter, passa por todo o motor e volta para o cárter. Mas ele tem que fazer isso num certo tempo, tá certo? Uma certa vazão ela tem. Vamos dizer que a vazão seja 15 litros por minuto, mas ele define a viscosidade, 10W40. Se você colocar um 10W50, o óleo é mais grosso, ela vai circular menos. Vai refrigerar menos. Existe uma classificação SAE. Tá. SAE é a abreviação de Sociedade de Engenheiros Automotivos. O SAE define a viscosidade. Ela tem dois lados. Ela tem, por exemplo, 10W40, 5W30, 15W40 e vai assim. Passa um risco. Um lado tem um W, o outro lado só número. Só número. Onde tem o W, esse W é a abreviação de winter, inverno. Então, mas não quer dizer que o óleo é para o inverno. É óleo da viscosidade na partida a frio. Partida a frio. Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, onde tem o W. Quanto menor for esse número, o que acontece quando você tem dois tipos de atrito no motor. O sólido, que é o contato metal. E tem o fluido, que é o contato quando o óleo chegou na lubrificação e separa duas superfícies, virabrequim e casquilho, anel e camisa. É a película de óleo entre isso, é a lubrificação. O lado esquerdo, você tem o atrito sólido. Então, quando você vira a chave do seu veículo, o carro está completamente parado, virou a chave, o ar e o combustível entra, o motor começa a funcionar, mas o óleo está no cárter. Ele vai ter que sair no cárter e chegar no comando de válvula para iniciar a lubrificação. Ele gasta um tempo para fazer isso. O que você acha que é melhor? Ele chegar rápido ou menos rápido? Rápido? Rápido, porque você evita o desgaste. Que fala também. 80, leve em consideração, 80% do desgaste no motor é na partida. Então, se o fabricante está te dizendo, eu quero aqui no mínimo um 5W, é porque ele quer que aquilo suba rapidíssimo. Se você botar um 10W, o óleo vai subir lento. Vai fundir o motor na hora? Não. Mas a vida útil dele vai encurtar. O lado direito é a espessura de lubrificação, é a lubrificação. É o 30, o 40. Ele é que vai definir o que o fabricante quer baseado nas folgas do motor. Se você tiver lá indicando um 5W40, você botar um 50, você vai aumentar a película de lubrificação, por exemplo, no virabrequim, mas ele também vai demorar mais tempo para girar, porque toda vez que a película é mais grossa, ela é grudenta e dificulta o virabrequim girar, que rouba calor do motor, rouba energia. Sim. Então, toda vez que você aumenta o lado direito, você aumenta o consumo do combustível. O veículo, quer seja automóvel, caminhão, tem que começar e morrer com a mesma viscosidade. Isso é o que é o SAE. Se você pega, por exemplo, o carro, comprou ele seminovo e o cara, a especificação é 1040, o cara colocou 0,40 por 3 anos. 0,40, nesse teu exemplo, não teve muito problema não, porque o 0,40 passou a subir mais rápido. Então. Provavelmente, se ele colocou o 0,40, ele passou por um sintético. Da 0W, a maioria das vezes, sintético. Se você já faz anos e não está dando vazamento, e não ataca a borracha, tá certo? E aí a gente chega numa pergunta até curiosa, que a gente já viu quais são os efeitos da gente de viscosidade errada, tá? Mas vamos supor aquela circunstância, você está na estrada, o carro pediu para completar o óleo, você parou no primeiro posto que você viu, com sorte você achou um óleo sintético, aí teu carro usa um 1040 de uma determinada marca de óleo, por exemplo um Mobil One, você encosta num outro lugar e tem lá uma marca X, 0W30 ou 10W40, que não é compatível nem na viscosidade de uma outra marca. O que você faz numa circunstância dessa? Como é que eu sei, como é que eu faço para agir? Vamos lá. Primeira regra, não misture óleo. Você nunca sabe se vai dar reação química. Isso o senhor diz para... Geral. A regra diz o seguinte, na emergência você misture marcas diferentes com a mesma viscosidade e mesmo grau API, que é a qualidade dele. Isso é uma garantia? Não. Se você pegar qualquer manual, diz o seguinte, use isso, porque o cara não pode andar sem óleo. Tá ok? Você faz essa mistura e quando você chegar no primeiro local que tiver o óleo que você usa, arreia e troque o óleo.
Não esqueça, mistura de óleo, a maioria das vezes a reação não é imediata. Pode demorar um tempo, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias. Mas se ela tiver reação química, você vai ter formação de borra, você pode perder o motor. Nossa. Com viscosidade diferente, não se deveria misturar e grau API diferente. Mas se não tiver outra coisa, você não pode sair sem óleo. Entendi. Mas aí você tem que trocar rapidinho mesmo. Agora, E usa a viscosidade mais próxima. Mas o ideal é não misturar, não deveria misturar. esses carros... Ou leve, desculpa, Não, mas... ou leve um junto no Porta-malas, rondeiros, donos de BMW M antiga, vocês sabem do que nós estamos Leva falando. pelo menos 2 óleos. Os 2 litrinhos dois ali litrinhos. para garantir a felicidade. Que beleza, hein? Agora, por exemplo, esses carros mais novos, a maioria deles, os mais avançados, assim, você não precisa se preocupar tanto em verificar como está o óleo, porque ele te avisa o nível do óleo. O que tem o sensor no painel. Isso, que tem o sensor no painel. Agora, a maioria dos carros, os carros normais, não tem isso. O que é o correto? É eu verificar com o carro quente, com o carro frio, logo de manhã, eu vou até sair de casa, vou pro posto de gasolina e vejo lá. A dúvida é o que tem a maioria e não pergunta. Porque todo mundo sabe, então não tem dúvida, mas ninguém quer perguntar. Você deveria olhar, nesse caso que você não tem um carro que tem um sensor, você deveria olhar uma vez por semana o nível do óleo. Aí, ok? Eu tô acostumado, amigão. Como é que você vê o nível? Você pode vir pela manhã, que é o mais tradicional. Sim. Carro frio, você mede ele. Antes de ligar. Okay, antes de ligar. Mas vamos dizer que você não lembrou de verificar. Você vai, desliga o carro a hora que você puder, espera aí 20, 25 minutos, o óleo desce. Tá. Aí você mede. A diferença de temperatura é pequena, influi muito no coisa. Tá. Você tem que esperar ele descer das partes altas para o kart. Se você medir imediatamente, parou e mediu... Tipo, parei no posto para abastecer, vamos verificar botou o a óleo. gasolina, você vai cometer um erro grande, porque vai tá parte baixo. desse óleo está na parte de cima e a vareta vai acusar óleo baixo. Se você colocar, aí você pode ter 2 problemas. Primeiro, como é que você tem que ser a vareta? Você tem o máximo e o mínimo. O fabricante do veículo diz que você pode trabalhar entre o máximo e o mínimo. Se você trabalhar continuamente no mínimo, o óleo vai trabalhar mais quente ou mais frio? Mais quente, né? Porque Mais quente, porque tem menos óleo para circular. Mais quente, 3 graus que ele suba, você aumenta a velocidade de formação de borra, envelhecimento. Então, evita trabalhar continuamente no mínimo. Trabalhar uma vez tudo não é problema, mas continuamente é problema. E no máximo? Vamos dizer que você olhou, está próximo do máximo, ou você parou, a pessoa disse que estava abaixo o nível, completou e ele passou do máximo. Você não vai ver isso. Tá certo? Não, tem como. Muito bem. O que você vai ter de problema? Vai ter sujar as velas, porque o óleo vai queimar na câmara de combustão. Você vai ter, muito provavelmente, vazamentos, as vedações não vão suportar o peso maior. Pode ter até um pequeno aumento de consumo de combustível aí, de 0,1, qualquer coisa. Mas o que é perigoso nisso? Se ele colocou o óleo, não precisava passar do nível, quando o motor estiver funcionando, pensando aí uma biela, ou pistão, biela, ou virabrequim, ele faz esse movimento. Quando ele passa para cá, ele vai empurrar o óleo que está acima do nível para de volta para o kart. Mas se você estiver acelerando muito e esse óleo estiver alto e ele aumentar a velocidade, às vezes não dá tempo de empurrar o óleo vai travar o pistão, você pode ter o calço hidráulico, que vai ou trincar cabeçote ou bloco. E aí vai sair bem caro. Bem caro. Bem carinho. Tá certo? Seja, com isso, então, também fica explicado para o pessoal a consequência de rodar com pouco óleo, ou seja, o óleo esquenta muito, e rodar com muito óleo. Fica explicado. O certo é no meio da vareta, 3/4 para cima, 3/4 para baixo. Por exemplo, o óleo sintético você troca aí na base de uns 10 mil quilômetros.
ou 6 meses. Existe isso mesmo? 6 meses? Existe. Aí eu andei 2.000 quilômetros em 6 meses. Ou seja, qual que é o prazo para eu trocar que você tem que levar em conta? Vamos lá. Todo manual vem com 2 informações. Tempo e quilometragem. 10.000 quilômetros, 5.000, serviço severo ou normal. E o tempo. Hoje, muitos carros mais antigos, geralmente pede para trocar com 6 meses. Já tem alguns carros trocando uma vez por ano, porque isso depende do projeto, do respiro e tudo mais. A verdade é que tem 3 aditivos dentro de um óleo que funcionam dia e noite, funcionando no motor. Você tem o antiferruginoso, a função dele é evitar o contato de água que entra pelo respiro com as peças para evitar ferrugem. Ele funciona dia e noite, num showroom, dentro da Delavia ou em qualquer lugar. Então o aditivo, ele não para de trabalhar. Você tem o antioxidante. O antioxidante é um aditivo que tem lá dentro. Ele reage com o oxigênio do ar para retardar o envelhecimento do óleo. Ele está lá dentro. O carro está parado, mas o respiro está aberto e o antioxidante está funcionando. E você tem o antiespumante, que tem uma estabilidade. O antiespumante geralmente é silicone, ele não se mistura o óleo, é disperso. Depois de um certo tempo ele pode separar. Aí é que vem o perigo. Se ele separar, você não vai enxergar. A quantidade de antiespumante é muito pequenininho e ele está lá no fundo. Mas se formar espuma, depois de um certo 1, 2, 3 dias, se a espuma se formar no kart e o antiespumante não quebrar a espuma, porque ele está inativo, a hora que essa espuma vai para a bomba de lubrificante, a hora que você pressurizar o óleo, a espuma nada mais é do que ar envolvido pelo óleo. Se a bolha de ar que está no kart aumentar a temperatura, ele cavita a bomba de óleo. Ele bloqueia, o óleo não passa, o óleo fica só circulando no bypass. Você funde o motor. Então, entre você perder o motor, é melhor só trocar com 6 meses, se é o que o manual diz. Ou 1 ano, se é o que o manual diz. Porque esses 3 aditivos funcionam dia e noite e não tem jeito. Entendi. Por isso que você troca, porque o aditivo funciona. E o prazo, né? Os X mil quilômetros. Ou seja, só para entender até para o pessoal, geralmente as trocas de óleo um pouco mais frequentes estão associadas com o que a gente chama de uso severo. Isso. E uso severo não necessariamente é sentei a bota na estrada. Não. Isso é uma coisa que ninguém lê no manual e está escrito. Tá certo? O que é serviço severo? A maioria das vezes é severo tudo que você faz. Mas o normal o que é normal? Você andar numa estrada, né? 80, 90 km por hora, sem buraco, sem nada. Aí você está refrigerando o motor. Isso é ótimo, o motor é um passeio. Isso é normal. Agora, se você andar nessa estrada 120, 130, 140, atingir 80% da velocidade, continuamente, 1, 2 horas, é serviço severo. Você quer dizer, se deixar no piloto automático... Passou daquela velocidade, o óleo trabalha 2, 3, 4 graus mais quente. Porque você está acelerando. Ele está envelhecendo, cara. Lembra que eu falei no começo? O que envelhece é a borra. Né? A borra mata o motor moderno. Assim como o colesterol, que é uma borra, mata o homem. Sim. Né? Isso é o coisa. Por isso que você não pode deixar formar borra. Então, serviço severo, andar muito também é severo. O que é serviço severo? Andar pouco. Se você sai da tua casa e roda menos do que 6, 7 quilômetros até o teu serviço, ou o lugar que você vai parar, é serviço severo, porque o motor não deu tempo de atingir a temperatura do trabalho. Quando você deu a partida, ele tem marcha lenta, a mistura é rica, parte desse combustível não queima, e através do que se chama blow-by, ele passa pelos anéis e vai para o kart. E a gasolina lá no kart também acelera a deterioração do óleo. Se você estiver trabalhando, entrou numa estrada, o óleo atinge a temperatura e a gasolina é expulsa de lá, acaba queimando pela válvula. Quer dizer, ninguém imagina. Não, isso, então ninguém imagina, anda pouco. Muitas vezes a gente vê o cara fala assim, poxa, cara, eu não ando 700, 500, 600 quilômetros no meio e tenho que trocar o óleo. Aí é que ele tem que trocar. Tá vendo, pai? Tá certo?
Tá vendo? Tá vendo? Ele fala, eu não tô pouco pra trocar. Foi troca. Não. Então, você tem que olhar os carros, até 2, 3 anos atrás, todos eram 6 meses. Hoje, já tem alguns carros vindo para trocar uma vez por ano, porque melhorou o sistema de respiro. Sim. Tá ok? Isso é serviço severo. O que é serviço severo? Aquele cara que anda 10, 15% do período do mês em estrada de terra. Aquele cara que vai, sei lá, fazer uma trilha, ou vai na fazenda, pisou na terra. Não só terra, porque né, a gente pensa só no pó. Aquele cara que tem lá na beira da praia, ele devia considerar severo o tempo todo, porque tem umidade no ar, a maresia, sal, água, tudo que estraga o óleo. Sim. Ele devia sempre considerar na praia serviço severo. É severo andar pouco, é severo puxar uma carreta, mesmo vazia, uma carretinha, né? É serviço severo aquele cara que anda com porta-mala com 80, 90 quilos de bagulho. Carro blindado. Carro blindado. Qualquer carro blindado é serviço severo, porque ele sobrecarregou o peso do carro. Entendi. Então o óleo trabalha mais quente. Tem várias coisas de serviço severo. Óleo manual está lá. Encaixou numa, é severo. É severo. Então, a maioria das vezes, considero severo. Trânsito anda e para, né? O cara nunca pega. 2 vezes por semana ele pega a marginal aqui de São Paulo, ou a JK aqui também, né? O trânsito que você não anda. Tudo parado. Tá certo? É serviço severo. 2 vezes por semana. Não precisa. Agora, esses carros mais modernos têm aquele sistema start-stop, que o carro que você parou... Aí já melhora, porque você para o motor, né? Ou seja, uma ignorância do proprietário desligar o sistema start-stop. Tá vendo, pai? Cara, essa porra! Ele não pode, o sistema start-stop para automático, ele é próprio para isso. Agora, o cara chegar no trânsito, tá no farol, ele desliga. 2 minutos depois ele liga. Tá certo? Anda mais, sei lá, 500 metros, desliga. Ele acha que está fazendo economia, não está. Tá acabando com o motor. Está acabando com a bateria, motor de arranque, estragando o óleo por marcha lenta pior. Tá ok? Mas o start-stop já é feito para feito para isso, para evitar esse problema. O start-stop é um sistema também de combate à poluição, porque a marcha lenta é muito mais poluente que o andar. Mas bom, seu Décio, a última pergunta desse programa. Vamos lá. Afinal de contas, óleo envasado, parado na prateleira, tem validade ou não? Porque eu cansei de ver óleo à venda foi envasado em 2010, 2009. Não, que estão na promoção. Todo óleo tem... Que nem isso? Todo óleo tem prazo de validade. O que talvez acontecesse no passado é que ele vinha com o nome indefinido, que era um negócio genérico. Indefinidos, você não sabe, mas isso não ocorre mais. Hoje todos eles vêm com prazo marcado e você tem que seguir. Normalmente a maioria dos fabricantes dão 5 anos para o óleo produzido, antes que você abra. Antigamente ele vinha em lata, né? A lata, o plástico é um negócio de 30 anos para cá, né? 40. A lata não teria problema, porque aquela lata era galvanizada. Se você abrir aquela, ela parecia um espelho dentro. Qual era o problema da lata? Era soldada. Como era nas comidas também, extrato de tomate, ervilha. Aquilo soldado não tem problema, mas é chumbo. Hoje a gente não pode ver nada de chumbo, porque sabe que o chumbo faz um mal desgraçado. Agora, qual era o problema daquela lata? Ela caía no chão. Ela partia a solda. E aí passava a jogar chumbo para dentro do óleo, chumbo para dentro da comida. Então a lata funcionava. Como garantia, não quebrava. Muito menos problema do que com comida, porque o chumbo motor não morre por aquilo, ele não dá saturnismo nele, mas na gente dá. Tá certo? Então a lata não teria problema nenhum, mas plástico é muito mais barato. Muito menos pesado, o custo de transporte. É mais fácil da parte de logística. E a balata é muito mais difícil de fazer. Você tem fazer o aço, laminar, fazer o tratamento, soldar, é caro, cara, o processo. Não é uma boa. O plástico é muito mais barato. Em compensação, a lata é reciclável e o plástico é reciclável, mas com dificuldade.
Tem tudo um toma lá da Tudo cá, tem cara. o pró e o contra. Então tá aí. Tá bom? Bom, gente, acho que ficou mais claro do que isso. Foi uma aula sobre lubrificantes de motor com o senhor Décio. Eu sou muito agradecido ao senhor, porque hoje eu não saio daqui só como apresentador do PC, saiu como um profundo entendido sobre a matéria. E eu tenho certeza que isso aqui vai render muitas perguntas na seção de comentários aqui embaixo. Então, deixe-as, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Nós vamos eventualmente gravar uma pauta só de perguntas e respostas sobre esse assunto. Mas, bom, agradecimento mais do que especial da Lavia, que é patrocinadora master do Amigos Pro Carros, mais de 60 lojas espalhadas entre Paraná, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. As informações da Lavia estão aqui abaixo no descritivo do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Você realmente é fanático pelo Amigos Pro Carros, acesse o nosso site, amigosprocarros.com, que vocês vão ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos que vocês não vão ver no YouTube. É isso, gente. Só isso? Tudo isso. Eu fiquei sabendo que o pessoal da Mobil trouxe uns presentes pra gente aí. 30 litros de Mobil One pra gente. Ia ser chique, hein? Bom, gente. Falou! Tchau, obrigado.